A verdadeira Arca de Noé está nesse local, coisas da Bíblia na vida real. Continuando a história, depois de várias descobertas no Monte Ararat, local onde a própria Bíblia diz que a arca atracou, a equipe de Ron Wyatt estava certa de que aquela forma encontrada entre as montanhas era realmente a verdadeira Arca de Noé, mas não imaginavam o que estavam prestes a encontrar. A equipe então escaneou o local com um gerador de frequência molecular que mostrou um padrão particular de linhas de ferro sob o solo ao passarem fitas ao longo destas linhas. Descobriram que o formato final das fitas foi de um grande navio, que tinha as mesmas medidas de largura e comprimento que a Bíblia descreveu para a Arca de Noé. Segundo Wyatt, na época, se mostrassem a foto do local a uma criança, ela diria que era de um navio. Com a largura e o comprimento de acordo, a única questão restante era a profundidade. Para resolver essa última incógnita, a equipe utilizou um radar de penetração para ver o que estava oculto no solo. O radar mostrou que o navio tinha 3 decks. Descobriu-se que esta embarcação possuía 3 andares, mas que os 2 andares superiores haviam desmoronado, mas a de baixo permanecia intacta. Só esta parte do barco deveria ter 144 quartos, um número alto, mas talvez o suficiente para transportar os animais, conforme foi pensado pelos exploradores. Além disso, relataram ter descoberto paredes, cavidades, uma porta perto da frente, rampas e grandes cisternas perto da proa. Não contentes com todas as descobertas, os pesquisadores passaram a usar 4 tipos diferentes de detectores de metal e encontraram também muitos rebites. Estes foram analisados, pois, dependendo de sua composição, poderia-se saber se eram formações naturais ou se eram pregos ou outro objeto criado pelo homem. Concluíram que eram feitos de alumínio e não da forma encontrada na natureza, mas manipulada pelo homem. Uma das últimas descobertas da equipe de Wyatt foi um objeto escondido sob a superfície. Esse objeto era, na verdade, um pedaço de madeira do convés, ideal para estudar e ver se era a madeira genuína retirada de uma árvore, e não ali colocada recentemente por alguns homens. Quando fizeram o teste com carbono na madeira, descobriram que ela pertencia a uma árvore antiga, que foi petrificada com o passar do tempo. Wyatt chegou a mostrar aquele pedaço de madeira em uma entrevista que deu à CNN, e mostrando que as pesquisas continuaram mesmo sem o apoio do governo norte-americano, mas de forma implícita do governo turco, que via ali uma forma de investir no turismo religioso. Aliás, mesmo que nada tenha sido 100% comprovado, a região hoje se gaba em dizer que é a terra da Arca de Noé e tem recebido um certo número de turistas. Apesar das descobertas importantes, Ron Wyatt não teve o mérito do reconhecimento oficialmente falando. Ele acabou falecendo em 1999, certo de que havia encontrado a Arca de Noé, mas sem o devido aval dos governos. No entanto, ele deixou um legado importantíssimo para a arqueologia bíblica, além de muitos aprendizes e seguidores que ainda estão trabalhando para comprovar de vez que Wyatt estava certo. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o governo turco e o governo americano escondem as descobertas e não as tornam públicas? Seria alguma disputa política? Bom, não podemos afirmar um motivo. Mas e você, depois dessas evidências, acredita que essa seja a verdadeira Arca de Noé?